Bem-vindos à nossa quinta aula de Finanças Pessoais. O nosso curso se baseia em princípios bíblicos eternos. Na aula de hoje, nós vamos mergulhar em um tema crucial: o perigo de buscar satisfação em bens materiais e em dinheiro. Vamos analisar como a mídia nos manipula para um estilo de vida focado no consumo e, mais importante, como podemos encontrar o verdadeiro contentamento. Para concluir, vamos abordar a importância de estabelecer um teto financeiro. Discutiremos o significado de definir um limite para onde queremos chegar com nossas finanças e por que essa atitude é essencial para obtermos paz e alegria. Sejam todos bem-vindos. Em uma sociedade impulsionada pelo consumo, somos constantemente bombardeados por mensagens que associam felicidade e sucesso à aquisição de bens e serviços. Grandes marcas, com orçamentos bilionários para marketing, investem em pesquisas e campanhas que exploram nossas emoções, inseguranças e desejos. Eles não vendem apenas um produto, mas a promessa de status, aceitação e uma vida melhor. O resultado? Muitas pessoas, levadas por essa enxurrada de estímulos, acabam consumindo de forma desenfreada, contraem dívidas e se perdem na busca por uma felicidade que nunca chega. A Bíblia oferece um caminho de sabedoria e liberdade, alertando-nos sobre o perigo da ganância e nos convidando à prática do contentamento. Ferramentas midiáticas geram insatisfação e levam à busca por bens para preencher esse sentimento. São gatilhos emocionais, o uso de figuras públicas, celebridades, influenciadores, narrativas que associam o consumo a atributos desejados como beleza, popularidade e sucesso. Essa técnica cria a ilusão de que a posse de um produto irá conferir essas qualidades ao consumidor. Promoções e também a questão da escassez, a criação de um senso de urgência por meio de frases como "compre agora, antes que acabe" ou "são as últimas unidades". Isso leva a compras impulsivas, sem uma reflexão real sobre a necessidade daquele produto. Associação de marcas com valores. A publicidade que conecta produtos a sentimentos e conceitos abstratos como felicidade, liberdade ou família. Isso constrói uma conexão emocional profunda que incentiva o consumo mesmo quando não há uma necessidade genuína. Essa insatisfação constante pode ser explicada tanto por fatores emocionais quanto espirituais. Emocionalmente, a insatisfação está ligada à forma como o nosso cérebro reage ao novo. A busca por bens e experiências gera uma dose de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Essa sensação de euforia é o que nos impulsiona a querer mais. No entanto, essa sensação é efêmera. Logo após a compra ou experiência, o pico de dopamina diminui, nosso cérebro já começa a buscar a próxima novidade para sentir aquela emoção. É um ciclo vicioso. A cada nova conquista, alegria é breve e logo somos impelidos a desejar algo diferente ou mais grandioso. Essa dinâmica nos mantém em uma corrida sem fim, onde o já tenho perde o brilho rapidamente e o foco se volta para o ainda não tenho. Do ponto de vista espiritual, a insatisfação crônica muitas vezes é interpretada como um vazio existencial que o materialismo não consegue preencher. Muitas tradições espirituais e religiosas ensinam que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de significado, propósito e conexão com algo maior que si mesmo. Quando essa necessidade não é suprida por meio da fé, da igreja, da generosidade ou de uma busca por valores mais profundos, o indivíduo pode tentar preencher esse vazio com bens materiais. No entanto, como o consumo atinge apenas a esfera física e material, o vazio espiritual permanece. Essa busca se torna uma espécie de idolatria moderna, em que o dinheiro e os bens assumem o papel de deuses que prometem felicidade, mas entregam apenas uma satisfação superficial e temporária. O filósofo Blaise Pascal chamou de vazio em forma de Deus, um espaço que somente a espiritualidade, o amor ou a transcendência pode realmente preencher e não as posses. A resposta bíblica é o contentamento como fonte de lucro. A palavra de Deus nos convida a ir na contramão da cultura de consumo. A verdadeira riqueza não se encontra na posse de bens, mas em uma atitude de contentamento. Primeira carta a Timóteo 6, versículos 6 a 8.
De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Por isso, se temos alimento e vestuário, estejamos contentes. Aqui o apóstolo Paulo nos apresenta um princípio fundamental, a piedade, nossa devoção a Deus, aliada ao contentamento, a satisfação com o que temos. É a verdadeira riqueza. Essa é uma verdade libertadora que nos protege das amarras do materialismo e da insatisfação crônica. O perigo do amor ao dinheiro. O dinheiro não é um problema, mas a paixão por ele. A Bíblia adverte sobre o perigo de fazer das riquezas um ídolo. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A expressão aqueles que querem ficar ricos não se refere à prosperidade abençoada por Deus, mas àqueles que, movidos pela ambição, usam qualquer meio para obter riqueza, inclusive a extorsão ou a manipulação de pessoas. Isso se aplicava a falsos mestres na igreja primitiva que se passavam por apóstolos para explorar financeiramente os fiéis. O amor ao dinheiro leva à cobiça e idolatria, afastando o coração de Deus. Mateus 6,21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O dinheiro em si é neutro, ele é uma ferramenta, o que importa é a nossa atitude em relação a ele. A verdadeira questão é: o que controla o nosso coração? A busca por mais, a ostentação e o acúmulo, ou é a vontade de agradar a Deus e servir o próximo? A riqueza é um presente de Deus, é uma ferramenta divina dada por Ele. A prosperidade, quando vinda de Deus, tem um propósito claro: glorificá-lo e servir o próximo. Deuteronômio 8,18: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Aqui a riqueza é vista como um dom de Deus, com o objetivo de cumprir os seus propósitos. Em vez de ser um fim em si mesma, ela é um meio para a glória de Deus. Há exemplos de mordomia ou administração financeira. Provérbios 19:17 diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta e lhe retribuirá o benefício. Isaías 58:10 diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. 2 Coríntios 9:8, é Deus que é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A Bíblia nos ensina que a prosperidade é uma oportunidade para abençoar outros, praticar a generosidade e glorificar a Deus. A mordomia financeira, portanto, é a administração sábia e fiel dos recursos que Deus nos confia, com o objetivo de cumprir a sua vontade. Em um mundo que nos empurra para a ganância e o consumo, o estudo da palavra de Deus nos liberta. O contentamento é a chave para a paz, a sabedoria é o guia para o bom uso dos recursos e o amor ao próximo é a bússola para a prosperidade com propósito. O verdadeiro tesouro não está nos bens que acumulamos, mas em um coração que encontra sua satisfação em Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário para que possamos melhorar sempre, ok? Vamos continuar aqui? O dinheiro fora de lugar, o risco da idolatria. Para aqueles que não andam em observância aos princípios bíblicos, o dinheiro pode se tornar um mestre implacável e a busca por bens materiais uma jornada sem fim. A Bíblia adverte repetidamente contra esse perigo, destacando o dinheiro em seu lugar de idolatria. O dinheiro como mestre, Mateus 6,24. Jesus no Sermão do Monte foi direto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon era uma personificação da riqueza material. E aqui Jesus coloca como um senhor concorrente a Deus. Para quem vive sem os princípios bíblicos, o dinheiro se torna a força motriz das decisões, a fonte de segurança e a medida de sucesso. Coloque o dinheiro em seu devido lugar, para que você viva segundo os princípios para uma vida abundante. A perspectiva bíblica, no entanto, oferece uma alternativa libertadora. Em vez de ser um fim em si mesmo, o dinheiro é uma ferramenta que, quando usada corretamente, pode ser um meio para abençoar vidas e glorificar a Deus. Os princípios a seguir, eles nos ajudam a colocar o dinheiro no seu devido lugar. Nós aprendemos até agora o princípio da mordomia, Salmo 24:1.
A base de tudo é entender que Deus é o dono de tudo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ao reconhecer que somos apenas administradores dos recursos que Ele nos confia, a pressão de ter que acumular para si mesmo é substituída pela responsabilidade de gerenciar com sabedoria e fidelidade. O segundo princípio é o princípio do contentamento, Filipenses 4, 11 a 13. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, compartilha seu segredo de viver bem em qualquer circunstância. Ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contentamento não é passividade, mas uma força que nos liberta da busca incessante por mais e mais, permitindo-nos encontrar paz e alegria no presente, independente do nosso saldo bancário. O outro princípio, o princípio da generosidade, 2 Coríntios 9, 7. Em vez de reter, a Bíblia nos encoraja a dar. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A generosidade, seja com dízimos, ofertas, ajudando os necessitados, transforma o dinheiro de um ídolo para um instrumento de bênção. O outro princípio, o princípio da confiança em Deus. Mateus 6,33, Jesus, no Sermão do Monte, ainda nos deu a grande promessa que anula a ansiedade sobre as finanças. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele nos assegura que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida das nossas necessidades, nos libertando da preocupação e do controle egoísta. Cabe aqui uma observação muito importante sobre os jogos de azar. Talvez você já tenha feito uma fezinha em algum tipo de loteria alguma vez na vida. Atualmente está em alta os jogos online. E, infelizmente, muitas pessoas estão viciadas nesse tipo de jogatina. Não devemos nos esquecer que a nossa confiança deve estar unicamente em Deus e nos meios que Ele estabeleceu em Sua palavra para a nossa prosperidade e desenvolvimento financeiro. Pois há um grande perigo nas riquezas adquiridas facilmente. A ganância, o desejo por riqueza instantânea são particularmente perigosos, expondo a insatisfação do coração. Os jogos de azar, como essas loterias e os jogos virtuais, prometem um ganho fácil, mas na realidade alimentam a avareza e o descontentamento. A Bíblia adverte claramente sobre esse caminho. Provérbios 28, 20 está escrito: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbios 21, 5, os planos do diligente conduzem à prosperidade, mas a pressa a enriquecer leva à pobreza. Esses versículos nos ensinam que a verdadeira prosperidade vem do trabalho honesto e da paciência, não de atalhos que levam à ruína moral e financeira. A Bíblia não despreza o dinheiro, mas o coloca em sua devida importância. O dinheiro é um recurso neutro, cujo significado e impacto são definidos pelo coração de quem o possui. Para quem segue os princípios bíblicos, o dinheiro não é um senhor a ser servido, mas uma ferramenta a ser usada com sabedoria, gratidão e generosidade, refletindo o reino de Deus na terra. Mas como então nos libertar dessa busca incessante por dinheiro e bens? A resposta está no contentamento. O apóstolo Paulo, em sua própria vida, descobriu o segredo para a verdadeira liberdade financeira e emocional. Ele escreve aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. O contentamento, do ponto de vista bíblico, não é uma resignação passiva ou uma desculpa para a preguiça. Pelo contrário, é uma força espiritual ativa. Ele nos liberta da escravidão de ter que estar sempre buscando a próxima compra, o próximo nível de riqueza para sermos felizes. O contentamento nos permite encontrar paz e alegria no presente, independente do saldo bancário, porque a nossa segurança e valor não estão mais atrelados aos bens materiais, mas à nossa identidade em Cristo. Portanto, estabelecer um teto financeiro, ou seja, um limite de gastos, é uma estratégia crucial para fugir desse ciclo de insatisfação e vazio gerado pelo consumismo desenfreado. A mídia, a publicidade cria um ambiente que nos bombardeia com a ideia de que a felicidade e a realização está em adquirir o próximo produto, a roupa da moda ou a experiência mais luxuosa. No entanto, essa busca incessante é uma armadilha.
Ao definir um teto para os seus gastos, você assume o controle sobre suas finanças e, mais importante, sobre suas próprias escolhas. Isso não significa viver de forma miserável, mas sim de forma intencional. Você se força a avaliar o que é realmente importante, o que é apenas um desejo passageiro alimentado pela publicidade. O teto financeiro age como um escudo contra o descontentamento e o sentimento de vazio. Em vez de se sentir frustrado por não conseguir acompanhar um padrão de vida inatingível, você aprende a encontrar satisfação e realização em outras áreas da sua vida que não se baseiam em consumo. É uma forma de dizer não à pressão externa e de reafirmar suas prioridades. Em vez de gastar seu dinheiro para preencher um vazio que a própria publicidade cria, você o utiliza para construir uma vida com significado real, investindo em experiências, relacionamentos e no seu próprio bem-estar. Ao finalizarmos essa lição, desejo a cada um de vocês que Deus os abençoe, a fim de que busquemos a verdadeira prosperidade que vem de Deus e da prática dos princípios bíblicos para as finanças. Guardemos nossos corações para não amarmos o dinheiro e guardemos as nossas mentes para nos mantermos vigilantes e não nos deixarmos manipular. Até a nossa próxima aula e que Deus te abençoe. Um grande abraço.